Bom dia, meus amigos, bom dia, meus irmãos. Olá, sejam todos bem-vindos à nossa escola dominical. Nós usamos esse termo, muitos de vocês conhecem, mas é um estudo aos domingos pela manhã. E nós estamos iniciando aqui mais uma aula. E eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão comigo já, que estarão chegando aqui para esta aula. E eu quero saudar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus esteja abençoando suas vidas, Deus esteja abençoando suas famílias e que realmente seja um tempo muito, muito proveitoso, muito abençoador. Eu quero louvar a Deus pela sua vida e por esta oportunidade. Que Deus esteja realmente nos abençoando, realmente seja um tempo hoje muito, muito proveitoso, muito abençoador, né? E que realmente Deus esteja abençoando muito a sua vida na manhã deste domingo. E una aí sua família, chama os seus amigos, esteja aí compartilhando o link do nosso Facebook, da nossa igreja, que depois dessa aula, todas essas aulas serão também postadas no YouTube, que é um dos nossos canais também, e nós pedimos que vocês se inscrevam no nosso canal do YouTube, por favor, seja mais um dos inscritos lá no nosso canal, e assim você nos abençoa e também será abençoado. A Deus toda a honra e a Deus toda a glória por esse tempo, por esse momento especial. Nós estamos aqui realmente compartilhando. O meu objetivo é compartilhar da palavra de Deus num tempo caracterizado por muita superficialidade. Nós estamos querendo nos aprofundar na palavra de Deus, que é um objetivo muito especial, muito santo, muito digno, né? De podermos assim buscarmos a palavra de Deus e conhecê-la mais. Então, todos sejam muito bem-vindos, né? Bem-vindos ao nosso estudo de hoje. Eu vou te sugerir, irmão, que você pegue a sua Bíblia, que você pegue uma Bíblia que você já tem costume de manusear, de estudar, e também um bloquinho ou uma folha para você ir anotando as informações que eu vou estar passando aqui para vocês sobre esse estudo que estamos iniciando hoje. E você pode colocar como título Métodos de Estudo Bíblico, ou Estudo de Como Aproveitar Melhor a Bíblia. Então, por favor, você esteja se preparando aí nesse sentido. Já de antemão é importante, porque nós vamos citar vários textos, você vai procurar, e também para poder aproveitar da melhor forma possível. E eu fico muito honrado em poder compartilhar com vocês. Eu estou aqui já preparando o início desta aula e espero que todos vocês, quero saudar mais uma vez aos que estão chegando, irmão Joaquim, irmã Marta Augusto, que são alunos frequentes da nossa escola dominical, e que é um prazer ter vocês aqui junto comigo para aprender a palavra de Deus e aprendê-la de uma forma correta, e não só aprender sobre a Bíblia, mas aprender a usar a Bíblia, aproveitar a Bíblia e como chegar à Bíblia, ao texto sagrado, e explorá-lo da maneira correta e tirar lições corretas para a nossa vida espiritual. Então, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. E eu quero realmente saudar a todas as famílias da nossa igreja, da Ibunte, aos amigos da Ibunte, você que eu talvez não conheça, mas que está nos seguindo pelos canais das redes sociais. Nós nos sentimos muito honrados, eu me sinto muito privilegiado em ter você conosco, aprendendo também sobre a palavra de Deus e também acompanhando as nossas transmissões e os nossos cultos, né? A Deus toda a honra, a Deus toda a glória.
Nós queremos orar nesse início pela sua vida. Eu quero aqui colocar diante de Deus a sua vida mais uma vez e pedir que o Senhor esteja realmente te abençoando, te fortalecendo e que você não desista ao longo desse estudo que eu inicio hoje. É uma série, é um começo apenas, e você não desista porque ele vai abençoar demais, demais a sua vida. Realmente vai ser uma bênção para você, vai ser uma bênção para a sua família, e eu tenho, assim, a honra de compartilhar com você sobre a palavra de Deus. Então, não desista, eu sei que vai ser uma jornada longa, uma jornada de estudo bíblico que exigirá de você persistência, concentração, e isso é muito importante, mas eu adianto uma coisa, sua vida vai ser acrescida, você vai crescer na fé, você vai crescer não só nas informações da Bíblia. Não é só isso que eu quero compartilhar, informações. Eu quero que você realmente cresça no estudo da palavra de Deus, aprofunde a sua vida espiritual e assim, com certeza, você vai ter a sua fé acrescida, né? Você vai realmente ter uma qualidade de vida espiritual diferenciada. E isso que é o meu interesse a partir de hoje, aqui estudando métodos de estudo bíblico, né? Os métodos de estudo bíblico. Amém? Muito bem, vamos orar. Você daí, eu daqui, você aí no seu lar, você que já está chegando, irmã Carla Males, Marta Augusto, sejam todos bem-vindos, né? A Mara, as suas famílias, sejam abençoados, meus queridos irmãos, que Deus abençoe a cada um de vocês, o Rubinho, que está aí conosco também, são alunos da nossa escola dominical, irmão Emildilson, que Deus abençoe, irmão, a sua família, em nome de Jesus. Eu sinto muita alegria em ter vocês no início da nossa aula, que é a nossa sala de aula de todas as manhãs de domingo. Então, pegou a sua Bíblia, pegou suas anotações? Lembre-se que hoje é o início da aula 1 sobre métodos de estudo bíblico. Eu vou fazer uma introdução. É um curso realmente muito abençoado, realmente com muito conteúdo, e ele vai nos abençoar. Pastor Itamir Neves, ele é professor da Faculdade Teológica Batista de São Paulo, e ele é um dos estudiosos da Bíblia que eu respeito muito. Ele tem vários livros publicados, trabalha na Rádio Transmundial, e ele é um amigo, e ele disponibilizou todo esse material para nós estarmos estudando juntos. Aqui fica meu abraço, meu carinho e respeito ao pastor Itamir, que é um homem que tem contribuído para o crescimento de muitos pastores, muitas igrejas, e realmente da igreja brasileira com o seu conhecimento. A Deus toda a honra, toda a glória por ele. Por isso, vamos orar? Você aí, buscando a Deus comigo. Nós estamos aqui no Facebook, estamos no Instagram da Ibuntu Pirituba, e depois, toda vez que terminar essa aula, esse vídeo da aula também será postado no YouTube, no nosso canal, como já mencionei, para que quem não puder assistir ao vivo a aula, poderá depois revê-la na sua íntegra. Então, a Deus toda a honra e a Deus toda a glória, e eu quero convidá-los aqui a orar comigo. Vejo a irmã Cida Lima, o irmão Reginaldo de Sá também chegando. Deus abençoe a vida de vocês. A Val Mateus, pessoal, muito bom ter vocês aqui comigo nesse estudo desta manhã. Irmã Maria Ávila também, irmã Maria Ávila tem nos acompanhado, participado dos cultos, dos estudos. Que Deus abençoe você. Irmã Sueli Navarro, Marcelo, também estão aqui conosco no Instagram, acompanhando esse estudo. E eu quero agora, com você aí, você ao vivo, vamos orar, vamos buscar a face de Deus, vamos buscar a direção do Senhor e colocar a vida de todas as famílias da nossa igreja, as famílias que estão sofrendo com o Covid-19. Hoje de manhã já recebi a notícia de mais um amigo que nos deixa, o pastor José do Carmo, a irmã Norma, sua esposa, nossos sentimentos aos seus 3 filhos, aos seus 3 netos,
Assim, a cada dia, a cada momento, as notícias chegam e só as orações, irmão, só orando e buscando a presença de Deus para essas famílias que estão sofrendo, as famílias que estão passando muitos problemas, realmente apertos, né, com essa situação. Vamos orar? A Deus abençoe a vida de todos vocês nesse começo de jornada de estudo, seja muito proveitoso para todos nós. Amém? Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai, nesta manhã de domingo, Senhor, estamos aqui dedicados e debruçados sobre a Tua presença. Na certeza, na convicção de que o Senhor também se inclinou para nós, e o Senhor está com o teu braço estendido, Deus, sobre a igreja sofredora, tu estás com o teu braço estendido sobre cada ouvinte e cada participante, Deus, desse culto, desta aula, seja pelo Facebook, seja pelo Instagram, e depois as pessoas que ouvirão, assistirão pelo YouTube. Ó Deus, nós queremos ser bênção na vida de cada uma delas, de suas famílias, e que tudo aquilo que vai ser ouvido aqui nesta aula, elas multipliquem para outras pessoas, para que também aprendam da sua palavra, para que também sejam edificadas. Deus, nesse momento, desse domingo, Deus, dessa manhã de domingo, 14 de junho, nós queremos colocar a vida de cada família da nossa igreja, de cada família amiga da nossa igreja, ou conhecida, e daqueles que estão participando das redes sociais, que não nos conhecem, nem nós os conhecemos, mas isto não importa, porque, da mesma forma, colocamos suas vidas diante do Senhor. Nesse momento em que o Brasil, em que a nação passa uma crise tão difícil, e ela se extrapolou não só no campo da saúde, mas no campo político, no campo social, no campo econômico, no campo estudantil, no campo familiar. Deus, quantos horizontes a crise tem chegado e tem desestruturado muitas famílias, desestruturado a ordem da nação. Pedimos pelo Brasil, pedimos pelo nosso presidente e todos os seus ministros, e também por todas as autoridades deste país em todos os seus âmbitos. Ó Deus, que o Senhor, que é de fato o justo juiz, aquele que governa as nações, tenha misericórdia, Deus, tenha misericórdia da nossa nação e do nosso país, para que, ó Deus, somente a Tua graça restaure, da Tua graça, ó Deus, cesse esse momento de peste, de pestilência sobre a nossa nação. Ó, quantas vidas são ceifadas, ó Deus, cada dia, cada minuto, nesse instante que falamos com o Senhor. Tenha misericórdia, Pai, e nos abençoe em nome de Jesus nesta aula que iniciamos, que todos que já estão e outros que vão chegar sejam grandemente abençoados, enriquecidos, e, ó Deus, não abrimos mão, que Teu Espírito Santo nos dê espírito de revelação, de sabedoria, de entendimento sobre a palavra que Ele inspirou, senão não nos aprofundaremos e conheceremos da Tua verdade. A Tua verdade nos libertará. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Estão preparados? Que Deus esteja abençoando vocês aí. Vamos então iniciar o estudo dessa manhã. Eu quero falar sobre a palavra de Deus nesse início. E qual que é o propósito da palavra de Deus? Quero aqui mandar um abraço para o pastor Haroldo aqui pelo Instagram, que está participando da aula. Pastor, um abraço a você e sua família, querido. E a todos vocês também que chegaram aqui na nossa aula através do Facebook. Que Deus esteja abençoando a vida de vocês grandemente e de uma maneira muito especial. Qual seria o propósito da palavra de Deus? Se você quiser anotar aí, eu vou destacar alguns pontos sobre o propósito da palavra de Deus. Primeiro, a palavra de Deus, anote aí, o primeiro propósito da palavra de Deus é que ela revela a verdade eterna imparcial de Deus. Ela revela a verdade eterna imparcial de Deus. Eu tenho aqui a minha Bíblia, vou ler um texto, um versículo, Salmo 119, versículo 89. Você tem a sua Bíblia? Pode me acompanhar? Salmo 119, versículo 89 e versículo
até o 91. A tua palavra, Senhor, para sempre está firmada nos céus. A tua fidelidade é constante por todas as gerações. Estabeleceste a terra que firme subsiste, e conforme as tuas ordens, tudo permanece até hoje, pois tudo está a teu serviço. Esta é o texto que eu estive lendo aqui no Salmo 119, 88 a 91, e o versículo 160 também confirmam que a verdade é a essência da tua palavra, e todas as tuas justas ordenanças são eternas. Olha que lindo! Salmo 119, 160, a verdade é a essência da tua palavra. Anote aí, o propósito da palavra de Deus, em primeiro lugar, revelar a verdade eterna e imparcial de Deus. Segundo, vamos ao segundo. Você já anotou o primeiro? Se tiver alguma pergunta, alguma sugestão, você pode escrever aí no Face, como aqui no Instagram, e a gente vai estar tentando interagir com vocês. Paulo Soares, seja bem-vindo também à nossa aula. Que Deus abençoe a você, sua casa, sua esposa, sua família. O segundo propósito da palavra de Deus, anote aí. A palavra de Deus, ela é a verdade objetiva. É o padrão segundo o qual todas as demais afirmações devem ser medidas. Eu vou repetir, é muito importante isso. A palavra de Deus é a verdade objetiva. É o padrão segundo o qual todas as demais afirmações devem ser medidas. Gente, isso aqui é muito importante nesse parâmetro para a caminhada da igreja e para a sua caminhada espiritual. Porque muitas pessoas sinceras, irmãos realmente devotos, irmãos realmente convertidos, e até igrejas, estão se seguindo ou seguindo baseado em experiências e não na palavra de Deus, e por isso o termo é verdade objetiva. A verdade objetiva da palavra de Deus é o nosso padrão. Tome cuidado em seguir a sua vida, pautar a sua fé, basear a sua crença e todas as suas convicções doutrinárias e teológicas de fé, baseado no subjetivismo. A experiência é do campo subjetivo. A palavra de Deus é do campo objetivo. Aquilo que está escrito, revelado pela palavra e pela vontade de Deus na pessoa do Espírito Santo que inspirou os autores sagrados para que realmente tenhamos o que temos escrito. Então, anotou o segundo, a palavra de Deus é a verdade objetiva e é o padrão segundo o qual todas as demais afirmações devem ser medidas. Existe lembrei-me aqui, baseado nessa afirmação, que as igrejas históricas ou reformadas que partiram da reforma protestante, por assim dizer, tem como um lema, tem como um parecer que só a palavra é a fonte de regra e prática, assim como os batistas entendem. A Bíblia objetiva, com sua verdade, deve ser o parâmetro nas decisões, nas orientações, na construção de princípios, na construção de doutrina, na construção de pareceres com relação à nossa prática, à nossa vida, à nossa fé. Por isso que ela é a verdade objetiva. Ok, vamos para a terceira afirmação sobre o propósito da palavra de Deus. Eu creio que você vai concordar. A palavra de Deus conforta, ensina e encoraja. Como a palavra de Deus ensina, encoraja e conforta. Tem a Bíblia aí? Paulo, pastor Haroldo, estão comigo aqui no Instagram. Vamos a Romanos capítulo 15, versículo 4. Romanos 15, versículo 4. Hoje está um domingo frio, né? Chuvoso. Romanos 15, versículo 4. Anote aí, você também com sua Bíblia, com suas anotações aí, não perca nada. Anote aí o seguinte, deixa eu ler. Romanos 15, 4. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar,
de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo, procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Que texto lindo, que texto maravilhoso, né, irmão? Vocês concordam? Que a palavra de Deus, ela nos encoraja, ela nos ensina. Tudo, toda a palavra de Deus, ela é inspirada, ela mesma assim testemunha, e tem muita gente que quer usar uma porção e descartar outra, gosta de algumas partes que favorecem seus pontos de vista e excluem outros, por propósitos, interesses pessoais. Romanos 15:4 confirma que toda a palavra de Deus é útil. E diz, pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo, procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Irmão, você quer conhecer mais a Deus? Irmão, você quer conhecer mais a fé? Você tem que estudar a Bíblia. Olha só que o texto de Romanos 15:4, ela foi escrita para nos ensinar. A Bíblia é o nosso professor, e a Bíblia, junto com o Espírito Santo, tem o ministério do ensino no nosso coração. E o Espírito Santo usa aquilo que está na sua mente, o que está no nosso coração. Então, é a palavra de Deus formando o nosso caráter, formando a nossa mentalidade. E não tem como não se construir numa vida espiritual sadia, construtiva, salutar e próspera, se não for pela palavra de Deus. Ô, meu irmão, nos dias de hoje, tanta gente ouvindo aqui e acolá, pessoas falando isso, pessoas falando outra coisa. Seguir, se fortaleça por aquilo que a palavra de Deus diz. E o que ela diz? Que tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar. E por meio da perseverança e do bom ânimo, não pode desistir. É muito comum, é muito fácil desistir do que a Bíblia diz, é mais fácil ir pelas conveniências, né? Então, não desista e realmente participe e seja fiel. Anotou aí? Eu estou na quarta, né? No quarto propósito da palavra de Deus. Estamos iniciando aqui, para quem chegou depois aí no caminho, sejam todos bem-vindos, o curso de métodos de estudo bíblico, como aproveitar a Bíblia melhor. Eu quero então ao próximo, anote aí, o quarto propósito de estudarmos a palavra de Deus é que a palavra de Deus é uma ferramenta contra a tentação. A palavra de Deus, ela é uma ferramenta muito útil, muito eficaz contra a tentação. Vamos ler o texto? Mateus capítulo 4, verso 4, 7 e o 10. Mateus 4, e você tem a Bíblia em mãos aí, como eu tenho a minha aqui. Vamos lá, irmãos, estamos numa sala de aula, estudando a Bíblia. Né, pastor Haroldo, a nossa esperança está na palavra de Deus, né, meu querido? Mateus capítulo 4 é um texto conhecido sobre a tentação de Jesus, e você precisa estudar a Bíblia e saber que Jesus enfrentou e venceu a tentação. Não só passou, mas ele venceu justamente com a palavra. A nossa afirmação, vamos ler o texto, é que a Bíblia é a ferramenta contra a tentação. Mateus 4:4, Jesus respondeu ao diabo: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus lhe respondeu, versículo 7, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Rapaz, como é lindo, irmãos, como é maravilhoso essas palavras de Jesus, né? Jesus responde assim ao diabo, que começou a fazer as tentações, insinuações. O tentador se aproximou-se dele e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. O diabo faz isso, é a sua estratégia, uma das, né? Colocar dúvidas sobre a sua identidade, sobre seu caráter. Se tu és, Deus sabe quem você é.
Deus sabe quem você é, Deus te conhece. Você não precisa provar nada para o diabo. E agora, quem não conhece Bíblia cai direitinho na cilada. Quem não conhece Bíblia cai direitinho nessa armadilha. Mas Jesus, Filho de Deus, usa a palavra de Deus contra o diabo e realmente vence essas palavras mentirosas, de dúvida. E Jesus respondeu, acho muito lindo como Jesus começa a resposta. Está escrito, está escrito. Você sabe o que está escrito na Bíblia? Você sabe o que está escrito sobre maldição hereditária? Você sabe do que está escrito sobre relacionamento com pessoas? Você sabe o que está escrito sobre relacionamento conjugal? Você sabe o que está escrito sobre padrão ético, moral, sobre vida santa? Você sabe o que está escrito sobre as últimas coisas, do que Deus está fazendo e do que, não vou dizer o que vai acontecer, Deus está conduzindo a história. Você sabe o que está escrito sobre uma vida que agrada a Deus? Jesus sabia. E Jesus respondeu para o diabo, está escrito. Você vence batalha espiritual mostrando para o diabo onde está escrito e o que está escrito. Há muita coisa sendo dita sobre batalha espiritual, sobre como vencer o diabo, sobre como vencer feitiçaria, macumbaria, toda ordem de ataque satânico. Faça isso, faça aquilo, você precisa proceder a alguns processos, enfim. Irmãos, não se vence o diabo sem a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a verdade e o diabo foge da verdade. O diabo não suporta a verdade. O que está escrito? Jesus disse, errais não conhecendo as Escrituras. Tem muitos irmãos nossos errando por não conhecer as Escrituras. Tem igrejas inteiras errando pois não conhecem as Escrituras. Tem líderes, pastores, missionários, enfim. Qualquer um pode se desviar para longe de Deus e da sua vontade se não conhecer as Escrituras. Ponto final. A palavra de Deus é uma ferramenta contra a tentação. Vou continuar? Porque cada ponto desse abre um leque de estudo maravilhoso, né? É um leque de estudo sensacional aqui. Anote aí, irmão, você que está com o seu papelzinho aí de anotação, seu bloquinho, se não tem, abra, porque o estudo hoje é só o começo, vai ter muita coisa boa aí, né? Realmente para você aprender, para você participar. E vamos em frente, vamos em frente. Quinto propósito da palavra de Deus é o seguinte, anote aí. A palavra de Deus, ela transmite o conhecimento de Deus. A palavra de Deus transmite o conhecimento de Deus. Você quer conhecer a Deus? Leia a palavra. Quer saber mais e mais sobre Deus? Leia a palavra. Há um ponto importante a ser dito, e é isto até teologicamente. Nós não podemos saber tudo sobre Deus. Se soubéssemos ou tivéssemos essa possibilidade, ele não seria Deus, é claro. E Deus é uma fonte inesgotável, Deus é um ser inesgotável, e nós só poderemos conhecê-lo como ele é quando estivermos na sua glória. E ainda assim, não sei lhe dizer se vamos saber tudo sobre Deus. Deus é Deus, ele é inimaginável, maior do que a nossa mente possa captar, ou perceber, ou ter conhecimento. Mas também não vai ficar no ralo. Tem muita gente com conhecimento muito fraco sobre Deus. Nós temos a Bíblia com 66 livros que nos revelam a natureza de Deus, sobre a pessoa de Deus, os atributos de Deus, como Deus trabalha, como Deus vê o pecado e o pecador, como Deus planeja a nossa redenção, a nossa salvação, o destino eterno de cada pessoa. Isso está na palavra de Deus que eu preciso conhecer. E eu quero ler para vocês, com nossa afirmação aqui, sustentando, né, a nossa quinta afirmação,
que a palavra de Deus, ela transmite o conhecimento de Deus. Então vamos a Lucas. Nós estamos, o último texto aí, lemos em Mateus, né? Marcos, Lucas, capítulo 24. Eu estou chegando aqui em Lucas, espero que você também esteja com sua Bíblia, né, meus irmãos que chegaram agora no transcorrer da aula. Um beijão para todos vocês aí, paz de Cristo aos seus corações e saudade do nosso coração. Lucas 24, 27, que eu estou localizando aqui para lermos. Sim, esse texto aqui, inclusive, eu usei na meditação da última terça-feira, sobre o encontro de Jesus com os seus discípulos, lá indo para Emaús, né? Jesus teve um encontro com aqueles dois seguidores, presumivelmente seguidores, peregrinos que voltavam de Jerusalém, indo para Emaús, e Jesus se encontrou com eles e Jesus se fez entrar no meio da conversa. E eles, a princípio, não entenderam, não perceberam que era Jesus. Convidaram Jesus para ficar, porque a viagem era longa, eles já tinham chegado ao seu destino, e convidaram Jesus para ficar. Jesus ficou, e na mesa, como a forma como Jesus falou e como Jesus dividiu o pão e o cálice, aí caiu a ficha, eles perceberam que era Jesus, né? Mas a palavra de Deus transmite o conhecimento. A palavra de Deus transmite o conhecimento de Deus. Como foi? Eles estavam conversando e Jesus ficou um pouco perplexo da ignorância deles com relação aos fatos ocorridos na semana da crucificação, lá em Jerusalém. E Jesus disse isso para eles e para nós até os dias de hoje. Lucas 24, 25. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Como se demora a entender, como demora a crer em tudo o que os profetas falaram. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. E começando por Moisés e todos os profetas, essa expressão, começando por Moisés e todos os profetas, é uma expressão que muito usada no Antigo Testamento para se referir ao escopo completo do ensino bíblico e fazia um link desde o Antigo Testamento para explicar os eventos do Novo, ou interpretar até os conceitos do Novo Testamento e o Testamento Novo, jogar luz sobre os eventos e profecias do Antigo Testamento, né? E Jesus assim o fez. E Jesus nos admira as palavras de Jesus, né? Porque ele, ao mostrar para aqueles dois todo o plano de Deus e chegar até Jesus, e o que eles não estavam compreendendo, a morte e a ressurreição de Jesus, Jesus fez uma aula para eles a respeito de toda a revelação, ou seja, de todas as profecias que anunciavam Jesus, o Messias. O que isso significa para mim e para você hoje aqui? Que Deus, a palavra de Deus, transmite esse conhecimento de Deus e transmite o plano de Deus. Isso que é importante, transmite o plano de Deus. Então, vamos recapitular para eu continuar a aula. Irmã Marta, um beijo para você, querida irmã. Obrigado aí pela saudação, obrigado aí pelas orações constantes pela minha vida. Você em Porto Feliz aí com sua família. Que Deus grandemente te abençoe, viu? Muito obrigado pelo carinho. Então, gente, antes de eu prosseguir aqui, eu coloquei 5 pontos sobre os propósitos da palavra de Deus. Para quem perdeu, chegou no caminho, anote aí, vou recapitulá-los rapidamente. Os propósitos da palavra de Deus. Primeiro, a palavra de Deus revela a verdade eterna e imparcial de Deus. Salmo 119, do 89 ao 81. Anotou? Segundo, a palavra de Deus é a verdade objetiva, é o padrão segundo o qual todas as demais afirmações devem ser medidas, comparadas. A palavra de Deus é a autoridade sobre a igreja
e nós não devemos, e na nossa vida, claro, não devemos tomar decisões, prosseguir, sem antes deixar a palavra de Deus nos trazer direção e segurança. Amém? Terceiro, a palavra de Deus conforta, ensina e encoraja. Romanos 15:4. Anotou? Próximo. A palavra de Deus é uma ferramenta contra a tentação. Mateus capítulo 4, a tentação de Jesus. E Jesus venceu a tentação citando a palavra. Isso que é importante. Quinto e último deste ponto, a palavra de Deus, ela transmite o conhecimento de Deus. Jesus disse lá em João, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade para João era uma pessoa, não um conceito, não uma palavra, não era uma frase. Para João, a verdade é Jesus, ele é uma pessoa. Nossa, isso que Jesus estava se referindo. Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é Jesus. Eu preciso me aproximar de Jesus, me aproximando da palavra primeiro, e conhecê-lo, o que ele é, o que ele fez, e ele se revelará a você. Muito bem, vamos prosseguir para o segundo aspecto da palavra de Deus. Eu vou falar agora sobre o poder da palavra de Deus. Então, anote aí, eu vou falar sobre o poder da palavra de Deus, esse poder que muitos de vocês já foram alcançados, estão sendo alcançados, estão sendo abençoados. Então anote aí, e mais uma vez, não perca o poder da palavra de Deus. Primeiro, a palavra de Deus, ela é divinamente inspirada e totalmente útil. É desse ponto de partida que nós devemos compreender e aceitar a Bíblia. E ela não é um livro qualquer, ela não é um livro humano. E baseado no texto que nós vamos ler, nós podemos afirmar com toda segurança e uma teologia sadia e correta que Deus é o autor da Escritura. Pega aí sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Eu estou aqui chegando também no texto, 2 Timóteo 3, 16 e 17. Nós temos base para afirmar biblicamente, ou seja, uma evidência interna da própria Bíblia, quem é o autor da Escritura. 2 Timóteo 3,16 é um texto maravilhoso, fundamental para a nossa fé. Por isso, você pode, se tiver o costume, grife esse texto, circule na sua Bíblia, pinte o texto. Aí, para quem estuda a Bíblia, né? Olha aí, ó. Dá para ver? Sempre eu anoto, eu risco, eu marco, não é mesmo? Sempre para facilitar a lembrança. 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que, finalidade de, o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Gente, esse texto ele é importantíssimo para a nossa fé, para a nossa aproximação da Bíblia. Toda a Escritura, olha, e destaco, presta atenção, não é uma parte dela que é inspirada, não é um terço, um quarto, nem metade, toda a Escritura. E isso é tão importante porque tem gente que gosta de ir onde é conveniente e de usar textos fora de contexto, usar versículos que gostam mais até para atacar os outros, gosta de pegar versículos para fundamentar um ponto de vista, um raciocínio, e se esquece que toda a Escritura é inspirada por Deus, útil. A ideia de útil é bem clara para você, para todos nós, né? Ela é útil para o ensino. Mais uma vez aí a palavra ensino. Sinal, significado, que nós precisamos aprender sempre.
E Deus quer isso, Deus mostra isso, Deus revela isso, que nós precisamos aprender sempre, corrigir sempre. E a Bíblia, ela é proveitosa, ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça. E na justiça na justiça de Deus. Nós não conhecemos o que é justiça de Deus, retidão de Deus, que é o padrão de Deus, se não for através da própria Escritura. Então, o primeiro ponto aí que eu destaco sobre o poder da palavra de Deus é que ela é um livro inspirado pelo próprio Deus. Ela não teve uma autoria humana, ela não foi algo inventado pela cabeça de nenhum escritor sagrado. Dentre os 40 escritores que compõem a Bíblia, possivelmente 40, todos eles inspirados por Deus. Ou seja, Deus revelou a sua vontade, os seus propósitos eternos a estes homens que, com sabedoria e com inerrância, escreveram tudo que nós precisamos saber e tudo que também não precisávamos saber. Essa é a verdade. Então, anote aí, a Bíblia é divinamente inspirada e totalmente útil. Segundo, a Bíblia, palavra de Deus, ela tem o poder de converter o incrédulo. É verdade. Muita gente lendo a Bíblia se converteu, ou seja, mudou de vida, creu no Senhor, na salvação e no próprio Deus. Romanos 1,16. Vamos a Romanos 1,16, um texto muito conhecido, que eu estou localizando aqui. Você pode fazer o mesmo aí também. Romanos 1,16, né? A Bíblia tem o poder de transformar o coração e converter o descrente em uma pessoa cheia de fé. E diz assim: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. E como está escrito, o justo viverá pela fé. Agora, eu li o 17, mas vou ler o 16 também. Paulo testemunha assim: não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Eu não me envergonho do Evangelho, é um dos textos entre os textos mais conhecidos de afirmações de Paulo. Eu não me envergonho, disse ele, eu não me envergonho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E é bem possível que Paulo, quando citou a palavra Evangelho, não estava se referindo aos 4 primeiros livros do Novo Testamento, que ainda não estavam nem compostos, nem organizados. O Evangelho é todo um anúncio da revelação de Deus, do plano de Deus, da salvação em Cristo, da cruz, da redenção do homem, da ressurreição. Este é o Evangelho que Paulo entende que tem um poder de transformar o homem. Então, com certeza, nós podemos afirmar que a palavra de Deus tem esse poder de transformar o pecador em uma pessoa crente, em uma pessoa cheia de fé. A palavra de Deus, ela desperta na pessoa a fé, o interesse para poder estar testemunhando realmente da sua vida de transformação com Deus, amém? Então vamos lá ao próximo, que Deus esteja aí abençoando vocês, né? Terceira, meus irmãos, isso realmente está sendo meio esquecido por parte da igreja no mundo, né? Anote aí, a palavra de Deus, ela combate o pecado. Não se vence o pecado sem que tenhamos um lastro na palavra de Deus. Por quê? A Bíblia, já acabamos de ler lá em Timóteo, ela é útil para instruir, para corrigir. Então, a palavra de Deus, ela é o nosso fundamento ético, moral. A palavra de Deus é o nosso texto diário de leitura e de prática e de conhecimento. E para eu saber o que agrada ou não a Deus,
O meu entendimento sobre o pecado tem que partir a respeito da palavra de Deus. Ela não é uma referência fora da palavra de Deus. O pecado aqui, na palavra de Deus, foi tratado, mostrado a nós o perigo, e justamente só a palavra de Deus e a sua prática vai nos dar forças e poder para vencer o pecado. Salmo 119, voltando aqui ao Antigo Testamento e ao Salmo 119, que iniciamos nossa aula em 2 textos lá. Salmo 119, versículo 9 até o versículo 11. Acho que você conhece aí, né? O Salmo 119. Então vamos ler novamente. Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra. Eu te busco de todo o coração, não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos, não permitas que eu desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. É evidente que nesse texto de Salmo 119, quando o autor escreveu, guardei a tua palavra, ele estava se referindo à Torá, estava se referindo à lei. Não tínhamos todo o cânon completo, os 66 livros, mas hoje, vivendo na era da graça e tendo todo o conteúdo bíblico, a Bíblia que nós amamos e respeitamos, esse versículo também é de fácil compreensão. Guardar a palavra não é apenas ouvi-la esquecidamente, ou como diz Tiago, o ouvinte esquecido. Aquele que ouve, daqui a pouco já se esquece, é aquele que ouve e não considera. Aquele que ouve e não pratica. Aquele que ouve e não considera. É um processo entre ouvir, processar, e esse sentimento ser avaliado no seu interior, internalizado, e começar a fazer parte da sua vida prática. Muitas pessoas gostam da Bíblia, muitas pessoas respeitam a Bíblia, e infelizmente tem a Bíblia como um amuleto espiritual. Colocam num lugar importante da casa, na sala, onde pode ser visto. Elas têm prazer, a alegria de dizer, eu tenho a Bíblia, tal, mas a Bíblia não desceu aqui no coração, como disse o salmista, essa ideia que nos transmite que se vence o pecado praticando a Bíblia. Ela é um antídoto contra o pecado, isso é claro, não é mesmo? E foi o que eu li aqui. Guardei, versículo 11 do Salmo 119. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. E nesse tempo, mais um detalhe do homem do Antigo Testamento, entendia que o centro da vida era o coração. E nós hoje, ajudados lógico, pelos recursos da ciência, sabemos que o centro está aqui no nosso cérebro, na nossa mente, onde as lutas espirituais são travadas. A palavra coração é o sentido do centro da vida, do pulsar da vida. Então, a Bíblia tem que ocupar um lugar central da nossa existência. Estar realmente ali sendo uma ação de transformação na vida do que crê. Ler, crer e praticar. Vamos ao próximo? É só repetindo até aqui para você não se perder, que aí nós estamos aí caminhando para o final da aula. A palavra de Deus é divinamente inspirada e totalmente útil, foi o primeiro ponto do poder da palavra de Deus. O segundo foi, ela converte o pecador incrédulo, Romanos 1,16. Terceiro, a palavra de Deus combate o pecado. E se você estudar a Bíblia, gravar e praticar, crer na palavra de Deus, você terá grandes vitórias sobre o pecado. E um ponto importantíssimo agora, anote aí, é o quarto. A palavra de Deus gera o crescimento espiritual, que muita gente quer crescer sem palavra.
Não existe essa queima de etapa na vida espiritual e nem no discipulado. Ah, eu queria ser como o apóstolo Paulo. Eu queria ser como Pedro. Ah, eu queria ser como tal irmão, tal irmã, que são gigantes espiritualmente. Para ser gigante espiritualmente, nesse sentido que vocês estão me entendendo, não tem como pular etapa de levar a Bíblia a sério, de estudá-la sistematicamente, de levar a Bíblia no coração. Porque ela pode sim te levar a um patamar de crescimento espiritual fantástico. João 6,63, eu vou até João, Evangelho de João, estou chegando aqui, né? João capítulo 6, versículo 63. O Espírito dá vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Olha só, quem está falando isso senão o próprio Senhor? O espírito dá vida. E a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Jesus está falando isso. As palavras de Jesus, elas alimentam o seu discípulo, as palavras de Jesus alimentam aquele que crê, e ela tem poder de dar vida e crescimento. Irmão, irmã, você ainda não venceu alguns pecados na sua vida? Todo mundo é pecador e todo mundo tem pecados. Alguns processos de libertação na sua vida e você não superou, e você não transpôs este pecado, vamos dizer, crônico na sua vida, porque alguma questão da palavra você não entendeu. E se não entendeu, pode ser que talvez até tenha entendido, mas não tenha aceito para praticar. E só a palavra de Deus pode nos levar a um nível maior de espiritualidade. Anote aí. A palavra de Deus vai te levar a um padrão elevadíssimo, não só da compreensão da vontade de Deus, mas da sua fé e da maturidade espiritual. Povo sem palavra é um povo vulnerável. Povo sem palavra, pessoas sem palavra, eu digo palavra de Deus, são pessoas muito facilmente suscetíveis às armadilhas do diabo e se desviarem da fé. E é um termo bíblico, né, da sã doutrina. Então, irmãos, não tem como substituir palavra, não tem atalho, não tem caminho mais fácil. É palavra, é palavra, é palavra, é palavra, é palavra. Nós precisamos, nesse tempo que estamos vivendo, resgatar o papel da palavra de Deus, ou central da palavra de Deus na nossa vida, na igreja de Cristo. A igreja precisa de palavra. Muita gente vivendo aí de experiências, buscando apenas experiências, revelações, buscando o místico. Isso causa uma grande atração e interesse das pessoas, mas elas não querem a palavra objetiva do conhecimento de Deus, irmãos. Pense sobre isso. Vamos lá. Estamos aí caminhando para o final. A palavra de Deus revela as motivações do coração humano. Talvez seja esse o motivo porque não gostamos, talvez, de estudar tanto a Bíblia, porque ela mexe com a gente. Ela mostra quem nós somos, ela coloca um espelho diante de nós. A palavra de Deus revela as motivações do coração humano. Hebreus 4:12, vamos até lá rapidinho. Eu cheguei aqui. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Está comigo aí, irmãos? Está comigo aí? Estão gostando da aula? Dá um sinal aí, estão entendendo? Pode mandar alguma pergunta aí, a gente vai interagindo daqui, tá bom? Hebreus 4:12. Diz assim, eu gosto pessoalmente muito desse versículo. E tenho anotado aqui, grifado na minha Bíblia, faça também o mesmo se quiser. Hebreus 4:12, pois a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, é mais afiada que qualquer espada de dois gumes,
Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Que versículo lindo, né? Rapaz, lindo demais. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada de qualquer espada de dois gumes, e ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus, ela revela as motivações do coração humano. E quando você lê, e à medida em que você lê e se aprofunda, a Bíblia, ela faz uma investigação do seu interior, ou seja, da sua interioridade, do seu campo mais íntimo. É muito interessante que se ouve muito falar de libertação. Perdão. Libertação é algo que místico, algo que fica sendo criado na imaginação das pessoas. Eu creio nesta libertação aqui, operada por Deus através da palavra, porque a palavra de Deus, ela é um processo realmente seguro, não só do entendimento da verdade, e quanto mais me aproprio da verdade, a libertação é instalada dentro do coração da pessoa. E esse texto vem comprovar essa direção, essa segurança, aliado, é claro, à oração. Pois a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, viva e eficaz. Ela tem uma eficácia na transformação e no chamado da consciência interna da pessoa. A pessoa que está ali com pecado, que a princípio talvez não entenda que é pecado, e quando ela se depara com um texto sagrado e o lê, o Espírito de Deus traz a revelação da sua alma, e aí ela percebe, ela se dá conta, ela se vê identificada com aquele pecado e de fato passa a confessá-lo. Então, a Bíblia, ela é um processo de libertação do nosso eu pecaminoso, do nosso eu sujo, e ela é o processo de Deus dessa purificação, trazendo-nos a consciência de uma pessoa santa, dedicada e consagrada a Deus. E a palavra de Deus, ela é muito interessante. Nos diz aqui o texto, quem chegou, está em Hebreus 4:12, ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito. É uma forma de indicar na mais profunda, o profundo do ser de uma pessoa. Lá onde você nem mesmo conhece o que está lá, e você não revela a ninguém, mas Deus sabe. Aqui demonstra o poder da eficácia da palavra de Deus na vida de uma pessoa. Nós não sabemos até onde ela vai penetrar, como ela vai proceder, mas a constatação é esta, que a palavra de Deus, ela sabe, ela constrange o ser humano, ela constrange o pecador das suas motivações. Se essas motivações são boas ou más, Deus o sabe. E a palavra de Deus, por isso que ela tem o poder também de colocar a mulher de Deus, o homem de Deus, no caminho de Deus, da retidão, porque ela é confrontação o tempo todo. A palavra de Deus lá em Provérbios, um povo sem palavra, um povo se corrompe, um povo se desvia. E o Brasil nunca precisou tanto de pessoas pregando a palavra, a verdadeira palavra. A igreja prega a palavra. Você que me ouve, prega a palavra verdadeiramente aos seus familiares, aos seus amigos, aos seus filhos, à sua casa, porque a palavra de Deus, ela tem o poder de transformar a vida das pessoas. Amém? Então, vou recapitular aqui para a gente encerrar a aula de hoje. E domingo que vem, como eu estou falando para vocês, nós vamos continuar essas aulas sobre a palavra de Deus até entrarmos nos métodos. Eu estou dando uma introdução sobre a palavra de Deus, tá? Repetindo o poder da palavra de Deus. Na verdade, hoje nós vimos até aqui sobre o propósito da palavra de Deus, né? O propósito, que foram 5, o poder da palavra de Deus. Eu vou agora recapitular, você que perdeu, não anotou, anote aí. O primeiro ponto do poder da palavra de Deus
é que a palavra de Deus é divinamente inspirada e totalmente útil, segundo Timóteo 3,16. Segundo, a palavra de Deus converte o incrédulo, Romanos 1,16. E, de fato, isso tem acontecido todos os dias. Pregue a palavra e pregue a palavra. Terceiro, ela combate o pecado. Guardei no coração a tua palavra para eu não pecar contra ti. Por que há tanta corrupção? Por que há tanto desvio? Por que há tanta maldade no mundo? Porque não há palavra no coração. Quarto, a palavra de Deus gera o crescimento espiritual. O crescimento espiritual não tem como negociar, é igual para todos os filhos de Deus, é para todo mundo. É palavra, tem que estudar, tem que crescer, tem que aprender, tem que ralar ali com o texto sagrado. Não viva só de versículos e citações, ou porque alguém está falando isso, ouve um programa no rádio, um versículo e já sai ali, fogo de palha muitas vezes. Tem que ter palavra todo dia e estudá-la com seriedade, porque ela vai te levar para crescimento espiritual, irmão, verdadeiro, maduro, vai sair do leitinho na vida espiritual e ir para um patamar mais elevado, não é mesmo? O último que eu falei aqui foi que a palavra de Deus revela as motivações do coração humano. Você pensa que é gente boa, né? Até o momento que você começa a ler a Bíblia, e a Bíblia fala com você, a Bíblia fala com a gente, claro, e a Bíblia mostra quem de fato nós somos, né? E isso é importante. Gente, eu vou estar parando por aqui. Domingo que vem, nós vamos continuar essa aula e nós vamos retomar a partir do seguinte ponto: o produto da palavra de Deus. E aí eu vou explicar para vocês o produto da palavra de Deus, o que ela faz na vida de uma pessoa. Portanto, fica aqui o convite. Domingo que vem, às 10 horas, eu vou continuar esse curso. Na verdade, é um curso sobre métodos de estudo bíblico, como estudar a Bíblia. Nós já vimos hoje apenas 2 aspectos sobre a palavra de Deus. A partir do domingo que vem, sobre o produto. E aí eu vou avançando aqui para dar para vocês ferramentas para vocês estudarem a Bíblia. Que Deus abençoe vocês. Deus abençoe as suas famílias. Pastor Haroldo, Paulo Sérgio, Marcelo, que estava aqui comigo no Instagram. E vocês que estão aí no Facebook, estou olhando aqui, 26 alunos participando aí desde o início. Espero que tenha contribuído, sido bênção na vida de vocês. E não desista, prossiga. Cada domingo, pega aí, procure aí separar um bloquinho onde você vai anotando tudo ali, o curso, um caderninho, onde vai ser fácil para você rever. É importante isso, quanto mais você rever, você vai aprender e vai colocar em prática. Quero terminar aqui fazendo um convite. Hoje, às 18 horas, nós vamos estar aqui também trazendo a palavra de Deus, nosso culto de celebração. Tem uma mensagem para você hoje no Salmo 91, né? No Salmo 91, eu sei que vai ser uma bênção para você. O Salmo 91 está sendo tão mal usado nos dias da pandemia, e eu aprendi bastante coisa desse Salmo que eu quero compartilhar com vocês hoje à noite. E convide seus amigos, convide os seus familiares, né? E nós vamos ser esclarecidos de uma forma correta no Salmo 91, para não cairmos em erros, exageros e afirmações que não são verdadeiro sustentadas pela própria Bíblia. Eu vou terminar aqui, meus queridos, orando por você, mais uma vez. Obrigado aí por ter estado comigo, ter participado da aula. Foi muito legal, muito bem, muito abençoado. Quero desejar um feliz almoço aí para você e seus familiares. E espero que logo mais, às 18 horas, nós estejamos juntos mais uma vez, tá? Todos vocês aí, meus queridos, um beijo no coração e vamos encerrar orando. Sibeli, Deus abençoe sua casa, sua família, viu? Grandemente. E a todos meus irmãos, minhas ovelhas da Ibunte, né? Que eu amo. Estamos juntos. Espero em breve nós podermos voltar a nos reunirmos e aguardem que esse tempo Deus vai mostrar qual será o tempo certo, correto, seguro, para estarmos ali novamente juntos adorando ao Senhor.
Vamos orar? Feche seus olhos aí, vamos falar com o Senhor, amém? Querido Deus, nosso Pai, muito obrigado pela manhã desse domingo, onde avançamos um pouquinho mais no conhecimento e na compreensão da sua palavra, a verdade de Deus. Ilumina nossas mentes, ó Deus, e para que possamos nos fortalecer na fé, e uma fé sólida, uma fé realmente firme, baseada na Escritura. Não no disse que disse, não no acho que acho. Ó Deus, obrigado, porque esses irmãos e irmãs que assistiram essa aula de hoje e assistiram porque têm interesse de firmar as suas vidas nessa conduta. Obrigado, Deus. Fortalece as nossas vidas nesse tempo tão difícil, tão cheio de insinuações, provocações e desafios à nossa fé. Pai, que possamos reagir com sabedoria, entendimento e sermos sal e luz neste mundo cheio de trevas. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a vocês, a todos. Fiquem na paz. E mais à noite nós estaremos juntos em nome de Jesus. Beijo aí no coração. Paz do Senhor sobre todos vocês. Amém?